Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula da formação em DBT, Terapia Comportamental Dialética. Eu sou o Brenner Iguan de Freitas, sou o professor responsável por trazer este módulo, que é o módulo do grupo de treinamentos de habilidades em DBT, especificamente o módulo a respeito de Mindfulness. Então, ao longo da nossa aula, a gente vai conversar brevemente sobre o grupo de treinamento de habilidades de modo geral, no sentido de introduzir um pouco como é o formato dele, e vocês vão ter espaço ao longo de alguns encontros para estudar cada um dos módulos que compõem esse grande grupo de habilidades. A minha ênfase aqui vai ser trabalhar a partir de Mindfulness. Tá? Então, Mindfulness como essa abordagem que não está exclusivamente só dentro da DBT, mas que tem sido utilizada por uma gama de terapias. Dentro das terapias comportamentais contextuais, serve como uma base. Né? Dentro das terapias cognitivo-comportamentais, tem servido alguns como uma influência mais no sentido técnico. Né? E a gente também pode observar esse tipo de abordagem em outros campos também. Como, por exemplo, sendo utilizado dentro da psicanálise, dentro das terapias humanistas existenciais, dentro de outros contextos. Né? O meu intuito aqui é trazer de uma forma teórico-prática um pouco dessa experiência, tá, sobre mindfulness. Então, nosso tema está desenhado sobre isso, sobre o que tem a ver, né, esse tipo de treino de atenção com a terapia e costurando ainda mais especificamente o que tem a ver mindfulness com a DBT e como que a gente faz isso dentro dos grupos e também ampliando a nossa discussão, o que tem a ver esse tema com a nossa relação terapêutica, com os momentos de atendimento, tudo mais. Bem? Então, para falar um pouquinho da onde eu venho, eu sou psicólogo formado pela PUC do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre. Sou professor em terapia cognitivo-comportamental, tenho trabalhado há alguns anos com isso. Especificamente dentro dos cursos de terapia cognitivo-comportamental, eu atuo nas disciplinas voltadas a comportamento alimentar, disciplinas voltadas a DBT e também a terapia de aceitação e compromisso. Essas, geralmente, nos cursos de TCC, hoje a gente tem uma certa abertura, né, para essas terapias que vêm nessa terceira geração, as terapias comportamentais contextuais, e geralmente dentro desse tema que eu atuo, né, nas formações. Atualmente sou doutorando em psicologia pela URGS, pela Federal aqui de Porto Alegre, e o tema que a gente vai conversar aqui, o grupo de habilidades, esse treino de habilidades, é muito interessante observar, porque vocês vão ver como isso tem a ver com o que eu vou pesquisar. Ainda que num campo um pouco mais preventivo, eu vou conversar um pouquinho para vocês assim como esse treino de habilidades acabou me levando a aprofundar a pesquisa numa área preventiva, como a aproximação desse treino de habilidades em escolas. Meu mestrado fiz na PUC aqui também do Rio Grande do Sul, em psicologia clínica, com a professora Margarete de Oliveira, que foi quem traduziu e validou vários instrumentos, né, dentro das terapias comportamentais contextuais. Então, a partir dali, e só um detalhe interessante, vocês tiveram há pouco uma aula com o professor Igor Finger, né? E o professor Igor foi justamente quem eu conheci antes do meu mestrado e que me introduziu ao grupo da professora Margarete, justo nas nossas discussões sobre como mindfulness vinha modificando a estrutura da nossa clínica, do nosso agir dentro da clínica. Então, a partir desse contato, acabamos trabalhando juntos também, no meu mestrado, no doutorado do Igor na época. E o foco aqui dentro da minha pesquisa estava muito conectado com terapia de aceitação e compromisso. Por isso, a minha entrada dentro das terapias comportamentais contextuais foi a partir da ACT, né? E é realmente um eixo muito importante na minha forma de atuar dentro da clínica. Essa aproximação também com alguns outros professores que vocês vão ter chance de conhecer aqui, poder aproveitar também, como o Leandro Pizzuti, a Lu Valdívia, né, depois o professor Wilson também, foi a porta de entrada, então, para aproximar a partir da ACT da DBT também e trabalhar dentro deste modelo. O core, né, da minha formação, e talvez a partir do que eu mais vou falar aqui para vocês, é a minha experiência com mindfulness em si, isso que justifica o porquê de estar aqui. Né? Eu tenho formação em 3 modelos de aplicação de mindfulness em 3 contextos diferentes também. Um deles é o modelo de prevenção de recaída baseado em mindfulness, que foi um modelo desenvolvido no final da carreira do professor Alan Marlett, e que tem alguns paralelos bem interessantes sobre o que a gente vai conversar, principalmente na DBT. Né? Como que a gente utiliza essa atenção plena, esse treino atencional, para lidar com impulsos, para lidar com emoções intensas, para lidar com momentos de descontrole. E aqui temos um monte de paralelos. Né? No nosso encontro online, onde eu vou poder conversar com vocês, a gente pode, inclusive, discutir um pouco sobre essas conexões, esses pontos, tem muito a ver, nos ajuda um monte. A segunda formação que eu fiz foi no Body Mind Training, que hoje ele está aqui no Brasil como um modelo neurocognitivo de mindfulness, que foi desenvolvido pela professora Tamara Russell, e que também tem uma conexão bem interessante com o nosso contexto aqui de pacientes com dificuldades de desregulação emocional. Por quê? A professora Tamara Russell, ela trabalha com pacientes mais graves de uma forma um pouco diferente da nossa prática clínica. Né? Ela trabalha com grupos, e dentro desses grupos, ela utiliza mindfulness com grupos de pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, bipolaridade, pacientes graves também, borderline, e ela trabalha com essas pessoas com mindfulness em grupo. Então, vocês imaginem, né, o desafio que a gente pode ter, às vezes com esses pacientes que que apresentam algumas limitações mais importantes, ou que apresentam reações mais intensas no processo terapêutico, ela trabalha em grupos. E ainda com mindfulness, com essa abordagem que a gente conecta tanto com essa ideia de uma coisa contemplativa, olha, vou sentar, me perceber o que está acontecendo na minha experiência, né? Agora aqui tem um ponto interessante, como que a Tamara faz isso? Ela tem um segredo dentro do currículo dela, né? Ela é inglesa, né? Trabalha no King's College, é neurocientista, mas além dessa trajetória como psicóloga, como cientista, a Tamara ela também é professora de Kung Fu e Tai Chi. Ou seja, a bagagem dela em lidar com o corpo, em lidar com o movimento atento, ajudou muito ela a desenhar intervenções para pessoas que não conseguiam ficar tanto tempo paradas. Não conseguiam, às vezes, parar para se perceber, porque isso já era uma coisa muito aversiva. Então, esse modelo que a professora Tamara traz, e que é um modelo bem novo comparado com todos os outros que estão presentes hoje, assim, mais estudados,
ele traz esse benefício do movimento. Isso vai se conectar com a própria proposta assim, da Linehan, em a gente levar esse mindfulness mais informalmente, né? Assim como acontece, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, dessa influência do Zen, não o Zen budista, o Zen budismo específico, mas sim do Zen traduzido dentro da cultura ocidental, né? É uma coisa semelhante, porque a gente vai trazer essa prática para o nosso dia a dia, né? Como que o meu momento de lavar a louça pode virar uma prática de atenção plena? Né? Como que o meu espaço de tomar banho pode virar uma prática de atenção plena? E para muitas pessoas, essas formas de treinar é o que é possível. Para muitas outras, esses momentos vão ser os momentos de poder desfrutar mais do dia a dia também, né? Então, o que está aqui como BMT é Body in Mind Training, que é o nome da abordagem original. Professora Tamara Russell, se tiver interesse, procure. Muito interessante, para a gente também serve muito. E algumas das nossas intervenções também vão estar conectadas a isso, né? Como que eu consigo levar essa atenção plena para a minha vida, para o meu dia a dia, para perceber as coisas ao meu redor, que pode ser caminhar na rua e observar as coisas que estão presentes. Pode ser sentar para comer alguma coisa e descrever, as cores que tem, perceber as texturas, né? Isso é uma das abordagens que nos ajuda muito. A gente vai poder discutir mais sobre isso. E também tem a formação dentro do programa de qualidade de vida baseado em Mindfulness, do Centro de Promoção de Mindfulness aqui do Brasil. E que é um modelo integrativo baseado em várias estratégias muito potentes dentro dos programas clássicos de Mindfulness, somada a intervenções baseadas em compaixão. Esse tema da compaixão e da autocompaixão vem sendo vem trazendo uma discussão muito interessante para os próprios programas de Mindfulness, no sentido de que essa autocompaixão e a compaixão e falar sobre isso, muitas vezes acaba dando ênfase para alguns aspectos do como fazer, que a gente vai ver aqui no modelo da Linehan do Mindfulness, né? Ou seja, a nossa atitude ao treinar a nossa atenção. Essa autocompaixão e a compaixão talvez explicite um pouco mais como isso é básico. Eu não posso treinar a partir de uma ideia de julgamento e ficar preso naquilo como eu tenho que controlar a minha atenção, tenho que controlar os meus pensamentos a todo custo, né? Esses modelos acontecem assim. E esse modelo do CPM, do Centro de Promoção de Mindfulness, é um modelo que buscou integrar. Então, esse é o core da minha formação, assim, a partir de onde eu falo com vocês, tá? Dentro dessa perspectiva mais técnica, né? Fora disso, também, desde os meus 2, 13 anos, eu tenho experiências de retiros longos também, de meditação, assim como experiência com artes marciais, e que todas essas experiências, de alguma forma, experiencialmente, auxiliam a gente a compreender. Então, talvez alguns de vocês tenham experiência com artes marciais, às vezes com outros tipos de meditação, né? Seja numa perspectiva mais religiosa, seja numa perspectiva como dentro do yoga, né? Hoje o yoga é muito difundido, também muitas pessoas têm contato com aquilo. A gente vai conversar um pouco sobre essas diferenças e também sobre como essa visão do Zen específico influenciou a Linehan a trazer isso para dentro da terapia, né? Não é à toa que isso está como um dos fundamentos. Então, para além disso, assim, algumas coisas que são linhas de atuação. Eu sou coordenadora adjunto do programa SENTE, que é um programa que traz educação socioemocional e mindfulness para escolas públicas aqui de Porto Alegre. Isso já fazem aí alguns 10 a 12 anos que está em ação, e é um programa que funciona de forma voluntária. Muitas das pessoas que vêm como voluntários trabalhar com a gente têm o seu reforço, têm essa moeda de troca, simplesmente por aprender a intervir dentro desse campo. Então, através disso, esse programa vem agindo, vem atuando dentro de um campo complicado nosso brasileiro, né, que é a educação pública, já vem durante esse tempo, inclusive com algumas produções, com alguns estudos científicos interessantes. A gente já tem alguns estudos comparando algumas turmas que receberam as intervenções baseadas em educação socioemocional e mindfulness, comparando com outras que tiveram uma matéria normal. Então, tem alguns estudos que já vêm mostrando resultados interessantes, né? Sou membro da equipe da BTPO e tenho esse privilégio de estar com o professor Wilson, com o Leandro, com a Luciane, com a Gabriela, que vocês vão conhecer aqui também. Sou professor dentro do Centro de Promoção de Mindfulness, que faz essa formação de instrutores dentro deste modelo. E uma atuação mais recente, e que tem muito a ver com o doutorado, e tem muito a ver com esse treino de habilidades para além do modelo clínico, né? Eu tenho atuado como desenvolvedor de programas baseados em educação socioemocional e mindfulness. Isso numa parceria com o Instituto Cidade Segura, que é um instituto que presta consultoria na área de segurança pública, e com essa parte do instituto que se denominou Emoções para a Paz. Então, através desses programas, né, eles estão surgindo agora com uma certa força, porque a Base Nacional Curricular Comum inseriu, né, essa ideia de treino de competências socioemocionais como uma parte da nossa educação, né? Para a gente que trabalha, quando a gente vê o gap, né, a gente trabalha com os resultados, às vezes, de um gap de instrução em relação à educação emocional, mas a gente já vê os reflexos que tem na nossa vida quando a gente não tem este treino, né, informalmente, seja com uma família que consegue nos dar, né, essa educação, ou seja para um contexto mais difícil, que nos expõe, né, a um ambiente mais invalidante, por exemplo. Isso começa a ficar claro, né, o papel que tem esse tipo de treino, né, da gente aprender a lidar com as emoções, da gente aprender, bem dentro desses módulos que a gente vai conversar aqui, aprender a lidar com o mal-estar, aprender estratégias de regulação emocional, assim como mindfulness também, como competências básicas, né? E muitas vezes competências que, através delas, a gente realmente consegue aprender algumas outras coisas, né? Então, o grande ponto aqui, e que eu gostaria de trazer minha fala a partir disso, né? Isso que a gente vai estudar, e que vocês vão começar a estudar a partir do grupo, do treino de habilidades, é um tipo de proposta que talvez a gente possa levar gradativamente para vários outros campos, né? E não é à toa que ele está aqui, né? Não é à toa que ele seja um eixo, assim, né? Seja um módulo dentro da terapia comportamental dialética tão importante. E, bueno, então, essas são as carinhas, muitas delas vocês vão conhecer, né? Na fotinha da esquerda, ali a nossa equipe da BTPOA. Leandro, acho que vai falar um pouco sobre tratamento, se eu não me engano, bipolar, e também em relação à dependência química. O Wilson dispensa comentários, a Lu, a Gabriela, a Camila e a Mariana. E aqui, na direita, o pessoal que tem acompanhado esses processos de inserir mindfulness e educação socioemocional
dentro das escolas. Né? Recentemente, então, a Tamara Biolo e o Ovidio Kopstein aqui, junto com o Alberto Kopchik, foram quem resolveu apostar numa integração do modelo de treino de habilidades dentro, né, de Mindfulness e de educação socioemocional, abrangendo todas as escolas públicas, municipais e estaduais de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. Então, esse é um piloto que está rolando e é a primeira cidade no Brasil que teve um modelo de educação socioemocional baseado em Mindfulness desenvolvido para a cidade, de acordo com as suas necessidades. Então, a gente tem um anúncio de estudos que vão acontecer. Parte do meu doutorado é isso. Então, qual que é a minha intenção do trabalho, assim, ao longo da nossa aula? Dentro dessas horas gravadas e de algumas horas que a gente vai conversar também juntos, poder praticar juntos, o mapa é mais ou menos esse. Aqui, eu sei que vocês estão em uma aula inicial, então quero retomar esse mapa geral da DBT, com os seus fundamentos, os princípios, os nossos alvos, mas no sentido da gente revisitar isso e poder relembrar e costurando um pouco juntos, né? Bom, sobre o que mesmo a gente está falando. Né? E a DBT é muito boa nisso, porque ela tem uma estrutura muito clara, né? Esse é um trabalho que a Masha fez pela gente, foi realmente estruturar um caminho através do qual a gente sabe onde a gente está pisando. Né? E essa tradução entre a filosofia e a prática clínica nem sempre é muito simples. Né? Então, esse mapa geral e o tema da nossa aula, que eu vou colocar ênfase, então, no treino de Mindfulness, falar um pouquinho, apresentar o treinamento de habilidades. Depois de falar um pouco sobre o treino de habilidades e sobre o grupo, como ele se configura, a gente tem algumas variações, assim, no próprio livro base, assim, nos livros base para essa aula, a gente tem alguns protocolos diferentes sugeridos, né? E lembrando que esses protocolos estão sempre sendo atualizados através de pesquisa, né? A nossa ideia é conseguir aprimorar, né? E sair de um plano mais genérico para entender o que funciona para cada população. Então, falar um pouquinho do treino de habilidades, da sua estrutura. Depois passamos para uma introdução ao Mindfulness, onde eu quero dar uma ênfase aqui para que vocês experimentem um pouco disso. E experimentar é realmente a gente praticar um pouco. Tá? A minha ideia é apresentar, inclusive, pelo menos todas as fichas que a gente conseguir encontrar. As fichas fazem parte, né, do treino. Aqui. Todos os temas, a gente conseguir vivenciar um pouquinho deles. Essa base experiencial é o que vai dar espaço para a gente, então, propor isso para as outras pessoas. Né? Seja na clínica individual, seja no nosso espaço também como líder ou treinador de um grupo, né, do treino de habilidades. A partir dessa brincadeira, um pouco da gente experimentar um pouquinho também mais, delimitar, né, o que é o Mindfulness na DBT, quais são as suas fronteiras, quais são as suas influências também. A influência da Marsha Linehan, que vem muito marcada pelo Zen, que por sua vez vem muito marcada pelo Zen budismo, que por sua vez se desenvolveu muito fortemente no Japão e traz algumas características da cultura japonesa, que é uma coisa muito pragmática. Então, isso fecha muito bem assim com a gente só precisa enxergar quais são as fronteiras, né, para não entrar num espaço religioso, né, entender quais são as fronteiras do Mindfulness. Vamos passar aí pelas habilidades centrais de Mindfulness, mente sábia, o que e como, e se a gente conseguir experienciar bem esses três eixos, esses três estados primordiais da mente, eu já me daria como satisfeito. Né? É o trabalho da vida inteira que a gente vai fazer dentro de Mindfulness. Né? Trilhar esse equilíbrio entre nossa mente emocional racional, como a gente vai ver, e também entender o que a gente está fazendo quando a gente está praticando Mindfulness. Né? O que afinal é praticar isso? Como nós podemos ter uma bagagem, ou que a gente está chegando numa perspectiva já da psicologia, ou como terapeutas, ou, enfim, seu trabalho com outra área, mas estou querendo entrar na clínica agora. Como às vezes a gente vem numa perspectiva mais da terapia cognitivo-comportamental, existem alguns labirintos nesse caminho da experiência. Tá? Existem algumas questões que a gente fica um pouco assim, numa sinuca de bico, assim. Por exemplo, como é que a gente diferencia Mindfulness de uma respiração diafragmática? Qual que é a diferença de prestar atenção na respiração e fazer uma respiração diafragmática? Esses são pontos sensíveis, são relativamente simples, que a gente vai conversar. Quando a gente tiver espaço de interação também, vou dar um pouco mais de ênfase para isso, para instigar vocês a pensar um pouco sobre, né? Mas que vão falar um pouco sobre, então, o papel de Mindfulness, o que realmente a gente quer atingir com este treino. Né? A gente vai ver que tem diferenças, e tudo bem, a diferença aqui, mas trazer qual que é realmente a função dele dentro da terapia, né? Que é bem diferente da respiração diafragmática em alguns assuntos. Fique suspense. Né? Meu espaço aqui é explorar essas fichas de 1 a 10, temos as variações também dessas fichas. Então, para quem está chegando, essas fichas fazem parte, né, do treinamento, elas guiam o nosso treinamento. Tem sequência, tem temas específicos para cada uma delas. E um ponto que eu vou deixar daí sim para o nosso encontro virtual interativo, que é a habilidade de inquiry e prática ampliada. Inquiry, estou usando a palavra em inglês porque em português a gente não conseguiu chegar num consenso ainda, assim, pelo menos dentro dos instrutores de Mindfulness aqui, o Brasil não viu um consenso. Mas essa é uma das habilidades mais sensíveis dentro de Mindfulness. Talvez aqui seja a grande diferença entre alguém que começou a praticar, alguém que começou a coordenar um grupo, entre alguém que começou a trabalhar e alguém com muita experiência. O inquiry ele pode ser traduzido como esse momento onde eu questiono como foi a prática da pessoa. Como eu converso com as pessoas após praticar. E aqui tem algumas dicas que eu quero adicionar aqui, né, no nosso processo, que podem ser bem importantes. Tá? A gente conseguir entender para onde que eu posso levar um pouquinho mais. Quando a gente observa os livros, o livro ali, o Manual para o Terapeuta, da Linehan, sobre Mindfulness, a gente vai ter ali, eu não me lembro o número de páginas, mas a gente tem um monte de notas, né? Um monte de notas sobre a aplicação de cada uma das fichas de Mindfulness. E essas notas podem ser um pouco indigestas, assim, porque elas podem parecer um pouco duras, né? É bastante informação. E o que a gente vai querer aqui dentro do Inquiry e da prática ampliada é costurar um pouco do que a gente conheceu dessas práticas na nossa experiência, no nosso corpo, na nossa mente, com como as pessoas estão vivenciando. Tá? Como que eu consigo reconhecer o que a outra pessoa pode sentir e como que eu consigo ajudar ela a levar luz, a levar consciência para aquilo que ela está sentindo, de uma forma construtiva. Tá bem? Então, esse é o nosso mapa geral, assim, o nosso resumo da aula. Então, começando esse revisitar, assim, o que vocês estão vendo, então, partimos dos nossos princípios, né? Aceitação, mudança, dialética.
Eu trago aqui essa imagem do Trotti. O Gervásio Trotti é um desenhista uruguaio que acho muito interessante assim, a proposta que ele traz através de alguns traços simples e de alguns paradoxos também. Então, ao longo da aula aqui, vocês vão ver algumas imagens dele. E essa, para mim, é uma das imagens que me lembra muito dos princípios da DBT. Né? Uma das coisas que aqui, que de alguma forma me desacomoda, sem olhar ela, é pensar assim, aonde começa a mudança? Né? Aonde começa essa escolha? Aqui a gente tem, em espanhol, eles chamam de títeres, esses bonecos, né? Como essas marionetes. E vemos uma relação, né? Esses próprios princípios nos remetem a esse paradoxo, né? O que a gente está trabalhando aqui. Os momentos de aceitar, os momentos de mudar, né? E a dialética que engloba isso, né? Esse processo dialético. Como a gente consegue olhar para esses dois pontos, como a gente consegue criar um movimento de síntese, né? Para essas transições. Um dos pontos, assim, que de uma forma muito simples, o Ovidio Kopstein, que é um terapeuta sistêmico, lembro de conversar com ele uma vez, ele falava assim, bom, no fim das contas, terapia é uma coisa muito simples, assim, é só tu aprender quando tu tem que acolher mais o paciente, pegar, né? Quando tu tem que soltar ele mais, né? Quando tu tem que desafiar, né? E quando tu entra mais no processo de aceitação. Então, se eu entendo esses equilíbrios, do momento de me aproximar, de me afastar, de acolher ou de desafiar, tá feita a terapia. Simples, né? Simples nos seus processos. E aqui é o que é o convite da dialética em si, né? A gente entender que é um movimento que se produz em si, que vai possibilitar o nosso espaço, né, de entendimento bom, onde que a minha escolha anda, se é a aceitação que eu preciso, se é a mudança que eu preciso, e como que eu posso viver, né, uma vida valiosa a partir dessa dança. Dentro desse mapa geral, então, sei que vocês devem ter visto isso junto com a primeira aula do Wilson, com a aula do Igor, né, o modelo biosocial. Então a gente está baseado aqui em dois pilares bem importantes. Né? Um deles é uma vulnerabilidade biológica, ou seja, essa sensibilidade maior para algumas emoções. E isso, a gente já tem que entender que algumas pessoas vão ter essa sensibilidade maior. Né? Que isso pode envolver, né, essa resposta mais intensa no estímulo emocional, e que também, além dessa intensidade, né, para muitas dessas pessoas, a dificuldade pode estar em como que eu retorno para a minha linha basal. Né? Como que eu encontro esse estado de calma ou essa base emocional que eu vivencio. O modelo biosocial está baseado nisso. Né? A vulnerabilidade biológica é uma das coisas que fazem parte dele, é importante a gente considerar. E outro aspecto do ambiente invalidante, né? Que diz respeito muito, então, assim, esse contexto, como a gente se cria e como, muitas vezes, esse ambiente acaba nos punindo, né, expressões do que faz parte, né, da nossa experiência privada, dos nossos comportamentos privados, seja pensamentos, emoções, sensações, ambientes que, de alguma forma, não dão espaço para a gente expressar e não treinam esse espaço de expressão de uma forma adequada. Então, a gente pode observar aqui, por exemplo, isso tem níveis, né? Mas, de alguma forma, todas as famílias têm aquelas emoções que são menos treinadas. Né? Levando para um campo um pouco mais suave, a gente pode lembrar de algumas famílias onde, por exemplo, raiva não é permitido ser expresso. Né? E daí tem aquele funcionamento quase como se fosse um jantar inglês, todo mundo ali, educadinho, né? E muitas vezes os problemas não são postos. Né? Muitas vezes não se discute sobre o que é importante. Ou, quando se discute, aquela raiva tem que vir como uma bomba. Né? Para algumas famílias, também pode ser punido a expressão de tristeza. Né? Então, ninguém pode ficar lá para trás, ninguém pode parar. Né? Todo mundo para frente. Vamos lá, vamos para frente, não tem espaço. Né? A alegria, todo momento, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Né? E muitas vezes a gente não toma espaço para criar as reflexões também, né? Aqui a gente tem uma metáfora muito legal no cinema, né, de alguns anos atrás, do filme Divertidamente, que retrata bem, assim, né, essa invalidação da expressão da tristeza. E um outro ponto interessante, e que eu diria que não é mais raro dentro da clínica, da experiência também, são famílias que de alguma forma punem a expressão de alegria, famílias que punem a expressão de amor. Então, a gente pode observar, por exemplo, algumas famílias onde existe alguma pessoa com uma condição mais grave de saúde, que está passando por uma doença, ou tem uma doença crônica que gera muito sofrimento. Muitas vezes algumas regras começam a surgir ali, do tipo, como que eu vou me sentir alegre se o fulano ou a fulana sofre tanto? E se vocês têm alguma experiência clínica, já vem assim uma trajetória clínica, talvez tenham exemplos disso também, de pessoas com dificuldade de expressar, de assumir, de inclusive perceber, né, algumas emoções. Aqui no ambiente invalidante, claro, todos nós podemos nos ver assim, né, qual o padrão da nossa família, reconhecer que algumas expressões, algumas emoções foram mais reforçadas e outras foram mais punidas, mas o ambiente invalidante aqui, ele realmente aparece como um ingrediente importante, e em muitos casos de uma forma bem severa, né? E que compõe, então, esse modelo biosocial. Vulnerabilidade biológica e um ambiente invalidante, né? Acabam preparando um contexto que para muitas pessoas é difícil se manter uma vida com metas a longo prazo, se manter em relações importantes. Né? A gente tem aqui, por um lado, um gap de habilidades, que é o que a gente vai conversar mais aqui, né? E, por outro lado, também já tem algo que predispõe elas a serem mais sensíveis, a ter uma regulação fisiológica mais parecida com outras pessoas que voltam para a sua linha basal mais rápido. Uma característica que eu acho que é um dos pontos preciosos da DBT, e talvez tenha sido o que também trouxe vocês, que para mim foi o que me cativou muito dentro desse espaço da terapia, é essa estrutura de um tratamento modular. Né? Um tratamento que envolve terapia individual, um tratamento que envolve grupo de habilidades, coaching telefônico, né, ou assistência via telefone, e em crises, e o ponto especial aqui é um tratamento que define como isso deve ser feito. Né? Dentro do nosso tempo, do nosso modo mais tecnológico e hiperconectado, isso aqui foi um bálsamo, né, para mim, quando eu vi essas diretrizes, esses encaminhamentos, né, que são definidos na DBT. E a equipe de consultoria. Então, no tratamento modular, com esses 4 eixos aqui, é um pouco que eu sinto nessa imagem, assim, vendo essa imagem do trote, né, onde fazer esse acolhimento, né, dentro da DBT não está
Não precisa estar circunscrito a gente matar no peito, né, tudo que acontece ali dentro da clínica individual. Bem pelo contrário, essa rede de contato, né, ela pode ser muito maior. A proposta dentro da DBT é que sim, ela deve ser muito maior. Lembrando que, talvez, essa ideia, né, esse movimento da linha vindo de um contexto mais difícil, um contexto que exige muita energia nossa, trabalhar com pacientes com transtorno de personalidade borderline, isso foi um grande presente não só para esses contextos, mas para a gente entender também os nossos limites como terapeutas. Dentro das nossas técnicas e filosofias, da forma de fazer terapia, é muito comum que a gente esqueça dos nossos limites, né? E o que a gente quer justamente é oferecer para a pessoa um modo de vida onde ela reconheça os limites, onde ela reconheça o que é importante para ela, onde ela consiga construir um caminho que ela consiga se cuidar e se engajar. Então, de alguma forma, essa estrutura, como eu olho aqui, é quase como se fosse um tapa de luva em relação a uma perspectiva mais onipotente nossa, né, de cuidar a todo custo. Aqui a dialética nos ajuda, né? Entender que estamos juntos aqui, cuidando. E nesses pontos, assim, poder utilizar um grupo de habilidades como um espaço de treino, de coisas específicas que vão potencializar a terapia, nossa, isso é muito bom. Isso facilita muito o nosso trabalho. Como eu trabalho muito com grupos de mindfulness em si, mindfulness para prevenção de recaída, mindfulness para qualidade de vida, muitos dos meus pacientes acabam indo para esses grupos, né, de mindfulness. E em diversas condições de saúde mental, assim. Para todos eles, a terapia se aprofunda muito. O processo se acelera muito. Porque a gente está treinando habilidades essenciais. Então, o grupo de habilidades aqui, eu acho uma das grandes sacadas, assim, né, que vem. E reconhecer isso como parte do tratamento. Além de várias outras características que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas, por exemplo, a gente está inserido num contexto onde a gente pode ser reforçado por pares. Né? Onde a gente tem esse reforço das outras pessoas. Não só do terapeuta, não só da pessoa que acaba tendo uma posição hierárquica ali, né? Mas daqueles que estão numa situação mais parecida comigo. E esse tipo de modelo, né, esse tipo de reforço também, ele é muito potente. E esse espaço da equipe de consultoria, né, assumindo também, né, esse princípio de nos cuidarmos, né, de poder olhar para o nosso processo de autocuidado ao fazer o atendimento, ao cuidar dos outros. Talvez seja uma das visões assim mais comunitárias realmente no tratamento em saúde mental que eu vejo assim protocolado. Né? Eu acho que isso traz uma das coisas preciosas e brilhantes da DBT. Nas funções de tratamento, então, nosso papel, aumentar a motivação. Aumentar a motivação, me lembra mesmo do professor Igor Finger, lá que falava bastante de instilar, nosso papel de instilar esperança. É um pouco disso que a gente está fazendo, né? A gente precisa aumentar essa motivação. A gente vai ter vários caminhos para fazer isso. Melhorar as habilidades. Assegurar a generalização das habilidades. Como que eu consigo transportar essas habilidades para o mundo lá fora. O que eu costumo conversar muito com os pacientes o que a gente faz aqui, o que a gente conversa aqui é um ensaio para a tua vida lá fora. Né? Se a gente não gera nenhuma mudança lá, por mais que a nossa conversa seja super legal, a gente pode falar sobre um monte de coisas, pode se divertir, inclusive, pode descobrir coisas aqui, mas se isso não gera uma generalização lá fora, nas tuas relações, no trabalho, no teu lazer, no teu autocuidado lá fora, que diferença a gente está fazendo mesmo, né? Então aqui, essa é uma costura importante, assim, né? E que também nos dá espaço para entender que a terapia faz parte da vida da pessoa, que aquela relação é uma relação real também, ela tem afeto também, e que a gente não está simplesmente só ensaiando, a gente está aprendendo a viver naquele micromundo para generalizar essas formas de relação também lá fora. Né? Melhorar o ambiente, né? Melhorar o nosso contexto, fazer com que o meu contexto de vida seja mais reforçador para as mudanças que eu quero fazer, né? Dos comportamentos que eu quero assumir na minha vida. E aqui entram vários pontos, inclusive a possibilidade de a gente trazer família, trazer companheiro, companheira, trazer pessoas que podem nos ajudar a preparar essa mudança, né? Criar um sistema assim mais saudável e manter a equipe efetiva e motivada, né? Boa parte disso, para mim, e o Wilson é um dos caras que defende bastante isso, né? É a sugestão. Formem suas equipes. Se você não está numa equipe de consultoria, né? Forme suas equipes. E esse é um espaço muito, muito precioso que auxilia, né, na nossa motivação. E em relação, então, aos aspectos centrais, né, das habilidades. Um comentário, Breno, sobre formação das equipes de consultoria, né? O pessoal está formando aí as suas equipes, alguns já nos deram feedback de como é que estão sendo essas coisas, e também agora na aula presencial que vocês vão ter início de agosto, você pode revisar alguma coisa, né? Então, algumas pessoas me mandaram assim no privado, como é que é o funcionamento, o que a gente precisa abordar. Pessoal, anotem essas dúvidas para trazer para a aula que o professor Wilson vai estar presente e aí ele pode retomar tudo que for necessário, tá bom? Excelente, que legal, que legal. E esse é um cuidado bem, bem bacana, assim, e que aproveitem, né? Aproveitem esse espaço, né? Acima de tudo, é um espaço que a gente tá em comunidade, né? A gente não tá sozinho. A gente não tá sozinho vivendo, a gente não tá sozinho construindo as coisas. E a equipe de consultoria é uma das grandes sacadas, assim mesmo, de autocuidado. Bom, e desse mapa geral, para encerrar aqui esse primeiro momento, né? Os aspectos centrais em relação às habilidades em si. Então, a aquisição, né? Como a gente pode aprender, fortalecer isso e também generalizar, né? Levar para outros campos. E aqui, acho que cabe ressaltar uma questão que eu não sei se na prática de vocês isso também aconteceu, mas em vários momentos eu me senti muito limitado dentro da prática clínica para fazer algumas mudanças, porque eu sabia que o contexto daquela pessoa não favorecia. E eu ficava pensando, puxa vida, se eu tivesse um grupo de pacientes, para que essa pessoa pudesse fortalecer, né, essas habilidades, fortalecer essas estratégias que a gente está trazendo, como seria bacana. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais do modelo da DBT, mas acho que isso traz uma reflexão um pouquinho maior, que é o papel desses grupos mesmo. Né? O papel dos grupos entre pares, onde a gente treina, onde a gente fortalece dentro de um ambiente seguro, que não é aquele 880 de ou tô na clínica individual, onde aquele ambiente é absolutamente seguro. Ou eu tô no mundo lá fora, que às vezes é um contexto mais aversivo, mais difícil para fazer as mudanças. Tá? Então, o grupo parece ser esse caminho do meio, assim, né? Onde eu posso me arriscar, onde eu posso ver também o pessoal fazendo às vezes uma bagunça com aquilo que está sendo ensinado, né? No sentido de não sei bem como aplicar isso, eu vejo a dificuldade dos outros também, e tiro daquela imagem do terapeuta, que
sabe como fazer tudo, sabe como lidar e tudo mais, veja um pouco a humanidade compartilhada assim, nessas outras pessoas, né? E que esse treino de habilidades, que vocês nessa e em outras aulas vão ter a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais, ele é uma ferramenta fantástica pra gente, né? Fantástica. E que vem justamente suprir alguns desafios, né, da nossa prática clínica individual. Então, bueno, entrando aqui no treino de habilidades e dando um espaço para a gente pensar assim como se compõe, né? O que faz parte desse treino. Nós temos ele dividido em 4 módulos. Módulo de mindfulness, módulo de efetividade interpessoal, regulação emocional e tolerância ao mal-estar. E essas habilidades, assim bem como a Lilian coloca no livro base, essas habilidades elas são utilizadas em programas gerais, né, comunitários, de saúde mental, internações, cuidados intensivos, em um monte de contextos. Acho que o que a gente vai estar fazendo ao longo do tempo, e não é à toa que a DBT tem sido, acaba sendo utilizada em outros contextos também, né, para tratamento de outras condições de saúde mental também, porque talvez a gente esteja se aproximando do entendimento de um processo humano, geral, de que a gente precisa treinar isso ao longo da nossa vida. Acho que é muito útil para a gente treinar. Aqui temos 4 pontos, tá? Dependendo da população, a gente vai ter umas adaptações, assim, como algumas ênfases, né? Uma ênfase à tolerância ao mal-estar, ênfase à regulação emocional, ênfase à efetividade interpessoal. E o mindfulness em si ele vai ser um processo de, quase como se fosse de cola, né? Como se fosse uma ponte, assim, entre cada uma dessas habilidades. Colocando essas habilidades, né, em termos dos princípios, né, vinculando a aceitação e a mudança, a gente vai ver ali mindfulness e tolerância ao mal-estar mais relacionadas com essas habilidades de aceitação, e a efetividade interpessoal e a regulação emocional como habilidades mais voltadas à mudança, né? Elas não são exclusivas, tá? Mas elas estão um pouco mais conectadas. Assim como a gente pode até observar, eu coloquei essas cores de propósito, a gente pode pensar um pouco nos sistemas de regulação emocional. O modelo Paul Gilbert, que fala do sistema de ameaça, geralmente colocam como cor vermelha, né? Um sistema de autocuidado ou suavização, como verde, e o sistema de motivação, de recompensa, de atenção como azul. E talvez, eu tô fazendo essa brincadeira com as cores aqui, porque geralmente em mindfulness e tolerância ao mal-estar, a gente muitas vezes está trabalhando num princípio assim, de distinção, assim, né? de aceitação mesmo, assim, de tentar suavizar aquilo, a partir de simplesmente observar, né? E muitas vezes esses outros módulos, essas outras habilidades, como efetividade interpessoal e regulação emocional, são coisas que estão nos impulsionando mais assim, não, eu preciso ir, eu preciso agir, né? Eu preciso ir lá e aprender a colocar um limite, eu preciso ir lá e falar que eu não gosto disso de uma forma que não aumente a briga, né? Que não escale a discussão. Tá? Então aqui é só uma brincadeira de cores, lembrando, sistema de motivação e recompensa, sistema azul, e suavização, autocuidado, um sistema verde, sistema de regulação emocional. E trazendo então, o que eu vou falar está baseado nesses 2 livros, para quem não tem contato. Esse livro vermelhinho aqui é o manual do terapeuta, o branco, o manual do paciente. Neles, a gente tem toda essa estrutura, tá? Toda a estrutura que a gente vai utilizar dentro dos grupos de treinamento de habilidades. Então, esse é o foco, né? E a base também, a partir de onde eu vou falar com vocês. Em alguns momentos, eu vou trazer alguns outros modelos de entendimento, principalmente em relação ao mindfulness em si, as práticas, para ser um pouco complementar, assim, né? Mas a gente vai transitar bem por essas leituras. Se você tem o livro, ótimo, já pode vincular, tem os livros. Se você não conseguiu o livro nessa anarquia digital que é a internet, né? Mas de qualquer forma, eu vou trazer todos os temas vinculados, tá? Isso serve como a nossa base de encontro. Como que a gente vê o treino de habilidades, né? O grupo de treino, a estrutura básica de um encontro, geralmente transita como? Iniciar o grupo com uma prática de mindfulness, depois passar por uma revisão da tarefa da semana, onde a gente realmente faz uma reflexão sobre aquilo, o que aconteceu, e vai ajudando a tomar consciência sobre as dificuldades, os desafios que surgem, as estratégias que a gente encontra, né? Temos um intervalinho, e depois a gente faz a apresentação da nova tarefa, né, que vai ser o trabalho ao longo da semana, e parte para um momento de fechamento ou de encerramento, né? Sempre trazendo essa ideia de que nós precisamos criar um ritmo para esses encontros. Algumas dessas tarefas podem existir com temas que também nos ativam um pouco, e esse momento de fechamento é como se fosse aquela suavização para partir, né, para o nosso dia a dia. Assim. Então, essa é a estrutura básica que a gente utiliza. E para trazer um pouco, assim, de modo geral, o que vai compor esses manuais como base. O livro do terapeuta está basicamente dividido em 2 partes. O primeiro deles é a introdução ao treinamento de habilidades de DBT. Isso envolve por que fazer isso, né? E ali vocês vão ter um monte de tópicos para pensar sobre. O planejamento de como implementar um grupo. A estrutura das sessões. Os alvos e procedimentos de trabalho, que a gente vai retomar um pouquinho depois aqui. E a aplicação das estratégias fundamentais dentro do grupo. E a parte 2 são as notas de ensino dos módulos. Não se engane, tá? Notas de ensino dos módulos aqui é mais ou menos como aquela versão do Príncipe de Maquiavel comentada pelo Napoleão Bonaparte. Tu não sabe quem comentou, se o Napoleão escreveu mais do que o próprio autor do livro. Então as notas de ensino é a metade do livro, tá? E isso que pode ser, que eu falei assim, pode ser um pouco indigesto, assim, porque tem um monte de informações ali. A minha sugestão é equilibrem isso com a experiência de vocês, né? Ler as notas é super importante, mas equilibrem isso com o processo de vocês de aproximação dessas práticas. Se é algo novo para vocês, então tomem mais esse cuidado, tá bem? E do livro do paciente, esse que tem a capa predominantemente branca, temos habilidades gerais, orientação e análise do comportamento, e bem interessante para a gente, porque também nos ajuda a aproximar a nossa linguagem, né? Nossa área psi cada abordagem cria uma língua própria, né? E quando a gente vê esses livros de pacientes, tem uma coisa muito bacana, que é como que a gente consegue realmente encontrar outra pessoa da comunicação, né? Através dessa comunicação, como eu consigo chegar nesses conceitos, explicar eles de uma forma efetiva, e que de alguma forma também eu consigo entender, e eu consiga falar sobre coisas difíceis, né? E também, então, tem aí os tópicos, né, os módulos abordados, que se passam então por mindfulness, efetividade interpessoal, regulação emocional e tolerância ao mal-estar. Bem? Então, e aqui a gente vai seguir um pouquinho mais falando sobre características do treino. Uma dessas características é em relação ao ambiente e os recursos que nós temos. Tá? Então,
tem algumas características específicas, como o grupo de treino de habilidades, ele é um grupo que está muito mais próximo de uma sala de aula do que de uma grupoterapia, necessariamente. Isso por quê? A gente tem uma estrutura específica. A gente está trabalhando com pessoas que nós esperamos desenvolver algumas habilidades para que elas utilizem o espaço da terapia individual delas, para que elas possam, então, se apropriar e generalizar ou levar essas habilidades para outros contextos, né? Então, ele tem essa característica, né? Do espaço físico mesmo, é interessante a gente ter uma mesa de apoio, né? No grupo ali do DBT-POA, geralmente se faz quando tem uma mesa grande lá na sala, todo mundo fica ao redor dessa mesa, né? E ali a gente tem espaço para escrever, tem espaço para anotar, para deixar o nosso material em cima, né? Da mesma forma, uma das coisas bem interessantes, né, para os treinadores conseguirem comunicar os temas, explorar um pouco os temas, é ter um quadro, né, para fazer anotações. Então, o ambiente dele está muito conectado com isso. É um momento onde nós estamos aprendendo algo, né? A nossa tarefa ali é muito clara. E aqui a gente vai, então, utilizar algumas características e coisas que fazem parte, assim, desse grupo, para entender qual que é a diferença, então, da terapia individual e o que é o papel, realmente, do grupo de habilidades, o que é o papel da terapia individual, o que é o papel do telefonema, né, quando a gente vai fazer o coaching telefônico, só para entender. Aqui a gente está realmente focado no ensino de uma habilidade. Então, é um encontro estruturado, como a gente viu, ele geralmente está dividido a partir de uma prática de mindfulness no início, como uma chegada, depois nós inserimos, nós trazemos a ideia de revisar as tarefas de casa, revisar as fichas que trabalhamos, né? Depois, um pequeno intervalo, seguimos então, no próximo momento dentro do encontro, com uma inserção de um novo tema, de uma nova ficha, e no final fazemos aquela saída, né? Preparar as pessoas também para aterrissar um pouco, né? Às vezes estão um pouco excitadas ou mexidas com algo que a gente está trabalhando, e no encontro é importante dar esse espaço para aterrissagem. Uma das coisas, características muito importantes, é a utilização dessas fichas, né? E que envolvem fichas explicativas, fichas de tarefa. A gente vai ver um pouquinho mais para frente alguns exemplos aqui, que eu recortei, mas elas basicamente são os nossos guias, assim. E nessa última edição, né, dos livros, nós temos muitas opções práticas. Assim, é muito interessante. Se você não viu ainda, né, vale a pena conferir, assim, porque tem realmente um repertório muito grande para a gente trabalhar de uma forma criativa, da gente também explorar na nossa própria experiência essas tarefas. E o fluxo dos módulos, ele é determinado de acordo com a população, tá? Então, se não me engano, é o apêndice 1 do livro do terapeuta, tem uma descrição sobre protocolos, né, sobre como a gente vai fazer essa estruturação dos encontros entre os 4 módulos, lembrando lá de mindfulness, tolerância ao mal-estar, regulação emocional, e eficácia interpessoal. Esses 4 módulos, eles têm um peso em termos de tempo, de dose, né, que a gente está utilizando, e também eles têm uma sequência sugerida. Olhando um breve, então, o fluxo dos temas num programa padrão, tá? O fluxo dos temas ou dos módulos que a gente vai trabalhar no grupo de treinamento de habilidades, no modo que a Linehan chama desse modo standard, né? A gente tem um exemplo aqui, começando por aqui, 2 semanas com foco em mindfulness, 6 semanas com foco na tolerância ao mal-estar, 2 semanas com mindfulness. Vocês veem que o mindfulness está fazendo esse papel de ir costurando essas habilidades, né? Então, esse é o jogo que vai acontecer, né? O mindfulness, ele vai intercalar entre as outras 3 habilidades e elas vão ter diferentes pesos de acordo com a população, né? Isso, claro, a nossa expectativa é que sempre a pesquisa atualize um pouco o que realmente funciona, né? Para determinado público lá, quanto que a gente quer colocar realmente sobre efetividade interpessoal, sobre regulação emocional. Então, seguindo aqui, né, tivemos tolerância ao mal-estar, 2 semanas de mindfulness de novo, 7 semanas de regulação emocional, depois pulamos aqui para a direita, tá? Vimos 2 semanas de mindfulness, 6 semanas de efetividade interpessoal, mindfulness e assim por diante, tá? O programa aqui, ele não está completo, ele está basicamente mais ou menos na metade dele, tá? Ou seja, vai seguindo esse ritmo, só para exemplificar como que isso se organiza ao longo do tempo, tá? Ele tem uma forma de começo, ele tem uma forma de fim, e no grupo ali do DBT-POA, uma das coisas que fica estipulado é que as pessoas entram somente, se cria a janela para entrada nos módulos de mindfulness, tá? Tem proporções um pouco diferentes, vocês vão poder conversar um pouco hoje, o Leandro e a Gabriela são quem estão conduzindo e que vão dar aula para vocês aqui. Às vezes tem algumas adaptações em relação a esse modelo standard, tá? Em termos de semanas, de quanto a gente fica em cada tema e também na ordem desses temas. Mas a janela de entrada de novos pacientes, né, de novas pessoas para chegar até o grupo, elas são dadas sempre nesse período do mindfulness. E que é onde a gente está trabalhando realmente essas habilidades centrais, né? Que a Aline dá muita ênfase nisso. A partir dessa presença, a partir desse modo de atenção, a gente consegue, né, começar a trabalhar algumas outras habilidades que exigem um pouco mais de esforço, né? Olhando para os alvos comportamentais, tá? Em ordem de importância, só para a gente comparar aqui nesse momento. Olha só, no treino de habilidades, o que a gente está fazendo? Tá? Prioridade. Nossa prioridade é interromper comportamentos capazes de destruir a terapia. Tá? Prioridade número 1. Né? Se a gente não tem, bom, se a pessoa não está em terapia, a gente perde toda a possibilidade de gerar qualquer mudança. Né? Prioridade 2, aquisição, fortalecimento e generalização das habilidades. E 3, reduzir os comportamentos que interferem na terapia. Tá? Então, comportamentos capazes de destruir, um ponto, primeiro ponto. Segundo, aquisição de habilidades. Terceiro, tentar reduzir aquilo que está interferindo no processo terapêutico. Olhem como isso se transforma quando a gente leva para a parte da terapia individual, na DBT. Tá? Número 1, a gente tem prioridade, cuidado da vida. E vocês veem aqui como a gente já tem uma mudança de foco em termos de prioridade. Ou seja, quando a gente está falando de risco à vida, o terapeuta individual ele tem que estar implicado. Né? Aqui a gente começa a desenhar um pouquinho mais qual é o papel do terapeuta individual, qual é o papel do líder ou do treinador de habilidades. Né? O papel então do terapeuta. 1, reduzir comportamentos suicidas de risco imediato à vida. 2, reduzir os comportamentos que interferem na terapia. 3, reduzir os comportamentos que interferem na qualidade de vida. E 4, aumentar as habilidades comportamentais. Então, vejam que interessante, né? A gente está falando do treino de habilidades e ele nos dá espaço para a gente reorganizar um pouco essas prioridades. Ou seja, algo que está lá na 4ª prioridade, na terapia individual, aqui a gente vai ter no treino de habilidades como a nossa segunda prioridade aqui, né? Então, como segundo ponto, nosso foco.
E é muito interessante porque, claro, aumentar essas habilidades comportamentais pode influenciar e pode nos dar um poder de ação muito maior para esses 3 pontos aqui. Agora, para o terapeuta individual fazer isso sozinho, fica complicado, né? Porque a prioridade dele sempre vai ter que estar na priorização da vida. Então, o grupo de habilidades vem trabalhando com essa potência que é desenvolver, né? Desenvolver essas nossas competências para lidar com as emoções, para desenvolver essa atenção plena e tudo mais, e vem potencializando todo esse espaço de terapia. Né? E, da mesma forma, dentro do treino de habilidades, a gente vê, né, um espaço ali, ó, de reduzir os comportamentos que interferem na terapia está como terceira prioridade, sendo que na terapia individual isso está como segunda prioridade. Né? Entendendo que, dentro do treino de habilidades, a gente está exposto a um grupo, né? A gente está interagindo com um monte de pessoas, tem esse espaço de interação, de reforçamento por pares, de poder se expor também. E que na terapia individual, esses comportamentos que interferem na terapia podem atingir muito o nosso principal meio de ação, né? Que é a relação terapêutica. Então, dá para entender um pouco, né? Por que a gente ali dentro da terapia individual vai ter que dar uma ênfase diferente. Isso para ilustrar um pouco das ênfases, a gente saber por onde começar. Né? Como a DBT nos traz um plano muito bem descrito, é interessante a gente saber o que fica a cargo do terapeuta, o que fica a cargo do treinador de habilidades. Então, entendendo o treino de habilidades a partir das suas prioridades, né? Prioridade 1, que é essa de interromper esses comportamentos capazes de destruir, né, o treino de habilidades, a terapia, tem uma coisa básica, né? Que é, se não existe o treino, as metas ficam inviáveis, né? Vão ficar impossíveis. Então, a gente precisa proteger isso. Uma característica do treino de habilidades também aqui, é que o manejo necessário para lidar com esses comportamentos, ele tem que ser rápido, tem que ser eficaz. Né? Como a gente já vinha vendo, a discussão em relação a esse não ser um grupo terapêutico, no sentido de flutuar ali com o movimento do grupo, ele é um grupo estruturado para aprender algumas habilidades. Então, não é um espaço para a gente fazer a terapia nesse sentido de entrar na dificuldade, e esmiuçar aquela dificuldade e botar foco no grupo naquela pessoa. Tá? O manejo tem que ser rápido, principalmente nesses comportamentos, que podem bagunçar, né, ali o treino de habilidades ou podem interromper realmente a terapia. E uma das coisas bem importantes dentro dessa primeira prioridade é lembrar, né, essa frase, assim, lembre-se de contar com o seu terapeuta. Tá? Qualquer coisa, faça essa ponte. Uma das coisas muito importantes, né, as pessoas entrarem também nesses grupos, é a gente ter um vínculo forte. Eu, como terapeuta individual, é interessante eu ter um contato direto com o líder da equipe, né? Para saber e para poder entender também se aquele grupo tem um perfil que eu acho que o meu paciente vai se adequar, para entender também quais são as necessidades. Né? Essa comunicação ela tem que estar aberta e ela tem que estar bem estabelecida. Agora, quando a gente está falando de comportamentos muito destrutivos, que colocam em risco assim, esse fazer, a gente precisa sempre contar com o apoio do terapeuta individual. Se eu sou um treinador lá de habilidades, eu preciso estar sempre entendendo um pouco o que está se passando. Né? Essa via de acesso dupla entre o treinador e o terapeuta, claro que potencializam muito o que a gente faz em grupo. Né? Dentro da primeira prioridade, a gente ainda tem algumas questões que é, como o nosso desejo também, de nos livrarmos, né, de pacientes difíceis. E aqui eu coloco uma estrela brilhante ali do lado, porque aqui é o momento onde a gente tem uma grande oportunidade. Né? Sempre tem. Né? Sempre nos grupos tem alguma pessoa que nos dá vontade de alguma forma, não ter. Ela ali parece que vai nos trazer uma certa paz para o ambiente. E, na verdade, pegando bem esse exemplo assim, literal que a Linehan coloca no livro, né, nunca vi um grupo melhorado por se livrar de um membro. O convite, né, é a gente praticar as nossas habilidades dentro do grupo. Né? Entender que, realmente, aquilo que está acontecendo é o que acontece na vida dessa pessoa há muito tempo. Né? Então, de certa forma, ela está fazendo o seu melhor dentro do grupo. O que a gente precisa, de alguma forma, lidar é com esse nosso desejo de que as coisas sejam perfeitamente pacíficas a todo momento. E que entra também um pouco nesse segundo aspecto, que é até um certo nosso desejo de punir os pacientes que perturbam o grupo. Né? E punir, eu sei que vocês entendem isso, não quer dizer uma coisa drástica, mas é a gente fazer algum tipo de retaliação. Né? Seja dando menos atenção, seja tratando de uma forma um pouco diferente, seja fechando a nossa própria capacidade de se conectar realmente com aquela pessoa. Né? Então, dentro desses espaços que são as nossas dificuldades, em lidar com alguns pacientes que podem ser mais perturbadores, assim, ter comportamentos mais perturbadores, a gente fica essa grande oportunidade. E são grandes mestres ali para a gente usar as habilidades. Aqui pode ter, né, habilidades como descrever sem julgamento, né? Eu tô vendo que eu tô ficando muito irritado com o que a pessoa tá fazendo, essa pessoa fez um comportamento que eu me senti agredido, eu posso descrever mentalmente isso, ao invés de, ai meu Deus, tomara que ele saia daqui, tomara que não volte. Né? Tudo bem a gente sentir, tudo bem a gente pensar isso. Mas isso não pode ser o guia das nossas ações, né? E alguns pacientes podem ser grandes professores nesse sentido. A aceitação radical mesmo, de ver, bom, essa pessoa, nesse momento está assim, está agindo dessa forma, é melhor que ela pode, e o que a gente pode fazer a partir disso? Né? Efetividade interpessoal também pode nos ajudar bastante. Né? Dentro da prioridade 2, que envolve ali aquisição, fortalecimento e generalização das habilidades, temos algumas coisas assim em termos de aquisição. Né? A aquisição ela pode ser por modo de instruções. Aqui na nossa direita temos um exemplo de uma ficha da parte da instrução mesmo, da ficha. Depois ela vai ter a tarefa. Vou mostrar aqui como que é a tarefa dela. E aqui a ficha número 1 de Mindfulness, que fala sobre metas. Né? Por que eu vou praticar? As expectativas. Né? Uma das sensações nossas às vezes é lidar um pouco com as traduções, né? E com algumas provocações. Para algumas pessoas pode ser muito estranho experimentar a realidade como ela é, no sentido de que isso pode abrir para outras perspectivas que algumas pessoas podem se sentir um pouco incomodadas. Como a ligação com o universo pode chegar quase como um momento meio hippie dentro do grupo. Né? Na verdade, a gente vai trabalhar isso de uma forma bem experiencial, né? Ajudando a traduzir. Assim como o controle da sua mente provavelmente não é o controle, né, que nós gostaríamos de ter, genuinamente gostaríamos de ter, né, de conseguir controlar os nossos pensamentos. Mas sim, o que coloca aqui embaixo, né, do não permitir que a mente nos controle, ou pelo menos aumentar as chances de que a gente não viva submisso, né, viva a partir dessa mente reativa. Reduzir sofrimento, aumentar a alegria. Esse é um exemplo de ficha, esse é um exemplo de aquisição através de instrução. Outra coisa que faz parte da aquisição, modelação, usando aí roleplay, diálogo autodirigido, contar histórias. Né? Tem muitas metáforas que podem nos ajudar assim, nesse ponto. E aqui, se vocês forem ver, logo embaixo do título, a gente tem indicação.
da ficha de instrução em si e da ficha de tarefa. Tá? Aqui a gente está com a ficha de tarefa, está falando aqui, ó, página 45, 68. Se eu volto para a ficha de instrução, está falando página 77. Então, se eu vou para 77, eu vou encontrar a tarefa. Os exemplos que a gente tem aqui. Tá? Então, em cima dessas fichas, a gente tem um guia bem legal, assim, com muitas opções. Aqui eles estão explorando as metas, né, os prós e contras de praticar mindfulness. Então, tem alguns dilemas que são colocados, como assim, tentando decidir esse trabalho, né, para tornar-se mais plenamente consciente dos momentos da sua vida, sentindo-se indisposto, recusando-se a abrir mão da mente emocional, da mente racional extrema. Né. Tem alguns pontos aqui que geralmente já adiantam um pouco das dificuldades que é parar para se observar. Na segunda prioridade, que diz respeito ao fortalecimento das habilidades, a gente tem aqui um ensaio comportamental que pode ser feito de uma forma aberta ou privada. Né? Eu posso fazer esse ensaio dentro do grupo, no grupo mesmo, eu posso, na interação com outras pessoas, assim como eu posso fazer imaginando. Eu imagino que eu estou com raiva e eu tento aplicar essa habilidade. Isso tem muito a ver também com o que a gente pode ver de algumas habilidades de mindfulness, de conseguir surfar o impulso, né? Surfar esse impulso de agir de uma forma reativa. Então, muitas dessas coisas a gente pode fazer no modo privado. Treino com outros membros e, outro exemplo também, praticar relaxamento na sessão. Então, temos essa possibilidade de ensaio comportamental. Outra coisa importante, né? O reforço da resposta, né? Como a gente está em grupo, tem um efeito muito... Então, temos essa possibilidade de ensaio comportamental. Outra coisa, e outro exemplo, né? Isso tem muito a ver também com os pontos mais plenamente conscientes, os pontos aqui que geralmente já adiantam, que diz respeito ao fortalecimento das habilidades. A gente tem aqui um ensaio comportamental que pode ser feito de uma forma aberta ou privada. Né? Eu posso fazer esse ensaio dentro do grupo, no grupo mesmo, eu posso, na interação com outras pessoas, assim como eu posso fazer imaginando. Eu imagino que eu estou com raiva e eu tento aplicar essa habilidade. Isso tem muito a ver também com o que a gente pode ver de algumas habilidades de mindfulness, de conseguir surfar o impulso, né? Surfar esse impulso de agir de uma forma reativa. Então, muitas dessas coisas a gente pode fazer no modo privado. Treino com outros membros e, outro exemplo também, né? Praticar relaxamento na sessão. Então, temos essa possibilidade de ensaio comportamental. Outra coisa importante, né? O reforço da resposta, né? Como a gente está em grupo, tem um efeito muito legal que é, quando eu reforço o comportamento de um participante, de um paciente, pode ser que aquele reforço sirva para outros também. Além disso, uma das medidas mais poderosas, assim, é quando a gente tem essas situações onde os pares podem reforçar, né? A gente vê alguns estudos assim que apontam como os reforçadores emitidos pelos pares são muito mais poderosos do que alguém que chega, alguém que parece assim, num outro status, chega para fazer essa intervenção. Né? Lembro um pouco desses exemplos quando eu estava trabalhando na prevenção de recaída baseada em mindfulness e que com uma população assim com uma dificuldade em relação ao uso de substâncias, existia muito essa linguagem de nós e eles. Né? Então, nós somos assim, né? Vocês são assado. Né? Nós sentimos dessa forma, vocês não sentem tanto dessa forma. E à medida que a gente vai treinando essas habilidades com eles, e alguns deles vão conseguindo se apropriar disso e ver assim, puxa, mas às vezes eu consigo observar a minha ansiedade, eu consigo não tomar impulso lá de lá e abrir meu WhatsApp e mandar vir, né, a substância. Quando uma das pessoas começa no grupo a perceber a potência dessas intervenções e começa a reconhecer os pequenos movimentos dos companheiros ali de grupo, isso é muito mais potente do que a gente falando com eles. Né? Então, aqui é uma coisa, é uma das preciosidades bem típicas do treino de habilidades. Quando a gente está em grupo, a gente tem essa oportunidade. Dentro da clínica individual, a gente está no papel de terapeuta. Né? E como terapeuta, paciente, por mais que a gente se esforce, esses papéis têm uma fronteira entre nós e eles um pouco mais forte. Assim, né? Então, a gente pode utilizar muito dessas relações, dessa conexão entre os participantes como grandes reforçadores. E é muito bonito isso. Assim, acho que é uma das partes mais bonitas do movimento de grupo é poder ver esse apoio. Né? Principalmente esse apoio entre pacientes que muitas vezes vêm de uma rede, um sistema familiar onde eles foram muito atacados. Né? Onde conviveram dentro de um ambiente muito tóxico, muito invalidante, e podendo se enxergar no outro, e podendo, inclusive, ser reforçado por outros, né? Que estão muito próximos dele, que sofrem como eles sofrem, que desejam também ter uma vida boa como eles desejam. Né? Então, muito interessante. E aqui, só a mensagem da Linehan, né? De uma forma muito simples, a essência é que para a gente ser diferente, a gente precisa praticar, agir de forma diferente. Né? Então, fortalecimento das habilidades dentro do treino de habilidades é uma grande oportunidade. É mais ou menos essa ponte que eu falava dentro do primeiro vídeo, desse gap que a gente tem entre o mundo lá fora e o ambiente ultra controlado da terapia individual. Né? A gente tem um meio de campo ali, onde as pessoas podem se expor um pouco mais, treinar um pouco mais. E o terceiro ponto dessa segunda prioridade é a generalização das habilidades, e que envolve, então, né, pode envolver a consultoria entre sessões, uso de aplicativos, né, uns aplicativos que estavam sendo bem usados também, o Impulse, né, mas a tendência é surgir um monte. Né? A gente tem muitos exemplos de outras coisas que às vezes ajudam. Por exemplo, aplicativos para monitorar o humor tem um monte. Né? Um monte de coisas. Aplicativos que têm diários dentro deles, junto com o monitoramento de humor. Há pouco eu estava conversando com um paciente que estava usando, acho que era o Símbolo, que foi uma iniciativa, se não me engano, do Diogo Lara. Então, tem muitas ferramentas que a gente pode usar como apoio disso que a gente está treinando nos grupos, que a gente está treinando dentro da terapia individual lá fora. Né? Uma das coisas que fazem parte da generalização de habilidades é essa característica de ter um ensaio comportamental através das tarefas. Né? Então, como as tarefas estão bem descritas, a gente tem a oportunidade de levar um pouquinho. Né? Bom, como é que eu vou treinar isso? Como é que eu vou treinar o mindfulness ali? Como é que eu vou treinar a mente sábia no meu dia a dia? É um pouco que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Criar um ambiente reforçador, e que isso pode ser um desafio com alguns pacientes. Né? Isso está muito vinculado também a esse quinto item, dentro da generalização, que pode envolver, né, sessões de casal, sessões de família. Quantos aliados a gente consegue trazer para esse desejo de mudança. Né? E aí tem uma coisa muito importante, porque muitas vezes o ambiente influenciou muito, né, no que a gente está encontrando na clínica, na condição de saúde mental ali. Então, algumas coisas que a gente compartilha também dentro da equipe de consultoria, às vezes são casos que vem uma pessoa para terapia e logo depois está a irmã dessa pessoa também em terapia com alguém. Né? A gente encontra um encaminhamento para a mãe dessa pessoa também entrar em terapia. Então, essas sessões podem nos dar um pouco mais da sensação do que acontece, assim, né? O que está acontecendo no ambiente dessa pessoa. E pode ser uma forma também de gerar contratos legais, assim, de a gente conseguir romper
alguns estímulos que acabam acontecendo, que alguém acaba emitindo ali, algum comportamento que cai sempre nas respostas triviais de autodestruição, ou de brigas, ou de rompimento de relações, né? Trabalhar com esse sistema também nos ajuda bastante. E, bom, vemos aqui prioridade 3, reduzir comportamentos que interferem na terapia. Tá? Eles não são foco, não são foco exatamente do grupo de habilidades, tá? Diferentemente dos comportamentos que têm potencial de destruir. Tá? Os comportamentos que interferem na terapia estão muito na mão dentro da prática clínica individual. Né? Porque isso vai ser a ferramenta do terapeuta. Então, aqui a gente tem como prioridade 3. Né? Antes vem o treino de habilidades. Se forem comportamentos breves, isso é uma nota importante. Assim, bom, acontecem alguns comportamentos. Se eles forem breves, a gente pode usar extinção em relação a isso. Né? Tentar ignorar, se forem comportamentos que não atrapalhem muito. Se for necessário intervir, é aquela ideia de a gente ser rápido e eficaz. Tá? Como, por exemplo, de uma forma sucinta, eu posso pedir para o paciente que se concentre da melhor forma que puder no tema do encontro. E a mensagem é essa, a gente está treinando uma habilidade. E eu sei que tu pode estar com dificuldade nesse momento, mas eu preciso que tu te concentre nessa tarefa. Tá? Sucinto. De novo, para a gente não entrar no movimento de terapia dentro do grupo. Tá? Bueno. O mindfulness, no treino de habilidades, ele tem esse espaço central. Né? Além de ser a primeira habilidade, como a gente viu no fluxo ali dos módulos, ela também serve como essa ponte. Né? A gente viu ali 2 semanas, 7 semanas de tolerância ao mal-estar, 2 semanas, 6 semanas de regulação emocional, 2 semanas. Então, a gente está sempre intercalando, sempre reforçando. No caso também, servindo, né, esses momentos de praticar mindfulness como a porta de entrada para novos participantes. É assim que a gente tem feito dentro da equipe aqui do grupo da DBT Poa. E, relembrando os fundamentos da DBT, aqui a gente traça o nosso caminho de mudança para o nosso tema, nosso grande tema aqui, saindo dessa introdução do treino de habilidades, para ir, então, para o que a gente fala sobre mindfulness. Então, fundamentos da DBT, como vocês devem ter visto lá com o Wilson, visto com o professor Igor também, a filosofia dialética, a análise do comportamento e a prática Zen. Bom, prática Zen. Para alguns isso pode ser uma coisa simples, para alguns pode ser uma coisa familiar. O nosso papel aqui é realmente entender como isso se encaixa dentro da ciência ocidental, dentro da cultura ocidental, dentro dos nossos parâmetros, né, para que isso não seja confundido com outras práticas meditativas. Tá? Por isso a gente está chamando de mindfulness também isso. Tá? Então, a minha proposta aqui é conversar um pouco sobre essa introdução, sobre algumas confusões também que aparecem assim, ao fazer essa prática de mindfulness, ao aplicar isso, ao querer levar esse tipo de prática para tratamento. E a gente começa também começa a praticar um pouquinho aqui, para entender um pouco mais da nossa experiência. Então, para praticarmos, eu queria fazer um convite, uma sugestão. Se for necessário para você, você pode pausar esse vídeo nesse momento. Mas esse convite é realmente importante. Assim, tem uma folha, um caderno, folhas, enfim, para anotar um pouco das suas reflexões e, acima de tudo, a tua experiência, a partir das práticas que a gente vai fazer aqui. São práticas curtas, a ideia é que tu pratiques um pouco por alguns dias, né, desde que recebeu esse vídeo, que viu esse vídeo, até a sua aula. Então, isso pode passar esse tempo também, mas ao longo da aula é interessante que você registre um pouco da sua experiência. Muitas vezes, as dúvidas, as questões, as dificuldades, os obstáculos que surgem na prática são os mesmos que os nossos pacientes vão passar. Qualquer professor de mindfulness, qualquer que tenha alguma experiência dentro da maestria de ensinar isso, vai começar provocando experiência, né? Te empurrando um pouco para sentir isso. Porque, veja bem, a gente está querendo ocupar uma certa perspectiva aqui, que é uma perspectiva dentro da linguagem da linha, que a gente poderia chamar de transcendente. Pode ser como um self-transcendente, né? Ou seja, é algo um pouquinho mais do que a nossa, ou um pouco diferente do que a nossa mente racional, a nossa mente emocional. Ali. Esse observador, ele realmente a gente só consegue acessar através da nossa experiência. Por isso, a sua experiência é a nossa grande pedra preciosa para conseguir discutir depois do nosso encontro lá com interações juntos. Tá? Uma das sugestões que a gente trabalha muito nos grupos de mindfulness é anotar a nossa experiência. Bom, o que é isso, anotar a nossa experiência? Em termos de pensamentos, emoções, sensações. Só isso e tudo isso. Tá? Podemos traduzir tudo. Lembrando que pensamentos podem ser palavras, frases, podem ser memórias, podem ser imagens. Tá? Muitas coisas podem ser pensamentos. Emoções, se eu não tenho um nome para dar para o que eu estou sentindo, para o que eu senti, eu posso inventar um nome. Aqui é realmente começar a desenvolver esse discernimento sobre que palavras que vestem da melhor forma a nossa experiência. Às vezes não é bem alegria que eu estou sentindo. Não sei, não é bem alegria, não é bem calma. Posso inventar uma palavra para isso, não tem problema. Tá? Isso, em termos de nome, nomenclatura, a gente pode trabalhar, afinar isso. Isso pode ser um trabalho infinito. Tá? O que é o exercício aqui é a gente brincar de nomear. Porque para nomear a gente precisa se observar. Então, emoções, explorem à vontade. Pode ser as básicas, podem ser 30, 60, 100 tipos de emoções. E sensações, esse espaço que às vezes é um pouco esquecido pela psicologia, mas que a gente tem um corpo mesmo, né? Que esse corpo sente. Sente frio, sente calor, sente pulsação, sente tensão. Sente também prazer, vibração. Que sensações que acompanham essa prática. Não por acaso, muitas das práticas de mindfulness vão começar por aí. Vão começar com foco no corpo. Talvez. Né? Porque essa seja uma dimensão assim, um pouco esquecida ao longo da nossa educação. Né? Uma priorização muito maior em relação a uma racionalidade, ou mesmo ao contato com as emoções, e com pouca escuta para o corpo. Junto com isso, tá? Coisas vitais. Primeiro deles, autocuidado. Todas vocês têm os freios em relação à experiência. Né? Vocês podem acioná-los a qualquer momento. Tudo que eu vou propor aqui é num termo de convite. Então, se você não estiver disposto ou disposta a fazer alguma das práticas aqui ao longo da aula, tá bem? Essa é a nossa regra de ouro, autocuidado. Ó, não estou disposto a fazer esse exercício. E pode ser que, bom, nós estamos num período um pouco difícil, né? Num contexto que pode ser bastante aversivo. Então pode ser que em determinado momento, quando eu estou assistindo o vídeo da aula, eu estou sentindo que eu estou muito mexido com alguma coisa e estou muito ansioso com o que aconteceu, estou muito carregado com o meu dia e eu não quero entrar agora nessa prática. Ótimo. Né? Ótimo. Nosso ponto aqui levem como convite. Levem como movimento de autocuidado sempre. Vocês escolhem observar, eu não vou propor nada
que seja muito intenso pra gente. Nada do que a gente vai trabalhar em mindfulness dentro da DBT vai ser algo para ser algo catártico, mas, às vezes, se a gente está mais mexido, simplesmente prestar atenção na nossa respiração, pode ser algo que já nos aciona um pouco mais, tá? Junto com isso, que anda de mãos dadas com autocuidado é a gentileza, né? A gentileza serve bem pra gente temperar o nosso caminho, né? Então, vamos ser gentis. Eu vou falar e vou mostrar daqui a pouquinho um vídeo sobre como que a gente pode levar essa gentileza para nossa postura de prática também. Tá? Criar um espaço para praticar mindfulness que não agrida tanto o meu corpo. Se a gente não está acostumado a praticar, né? Às vezes pode ser muito estranho parar com as costas retas, né? Ou posso ter uma imagem na minha cabeça que tem que imitar um guru, não sei de onde lá. Né? Então, gentileza. Gentileza, autocuidado. E mente de principiante. Nós viemos de uma área, eu acho que praticamente todas aqui, a gente vem de uma área que cria muito entendimento, né, sobre a coisa, sobre entender em si, sobre esse entender racional. E pode ser que como o mindfulness também já está como uma coisa meio de uma cultura pop hoje, talvez a nossa mente já tenha estabelecido alguns conceitos prévios, assim, sobre o que é isso, como eu faço isso. Né? Mente de principiantes sempre nos ajuda a enxergar de novo, né? A estar no processo de reaprender contato conosco mesmo, reaprender como que eu sinto, reaprender como surge a raiva no meu corpo, reaprender os meus padrões mentais que estão sempre mudando. Então, essa mente de principiante, que pode ser traduzida como uma curiosidade, uma atitude de curiosidade, ela é um dos fortes convites e sugestões para os nossos momentos aqui. Então, para falar um pouco dessas sugestões de cuidado em relação ao corpo, como a gente está nesse clima Zoom aqui, eu aproveitei para fazer um vídeo com algumas recomendações do que me foi ensinado em relação a posturas possíveis para praticar. Tá? Vou colocar o vídeo aqui, depois faço minhas ponderações também em relação a alguma coisa para acrescentar. Então, essa ideia, sugestões de cuidado com o corpo. Ao longo do vídeo, você pode pausar a qualquer momento, experimentar. Tá? A gente vai passar por cadeira, sofá, poltrona, no chão, sentado, deitado. Então, se você quiser pausar e experimentar isso, ver como fica o seu corpo, faça isso. Tá? É bem para ter uma noção muito prática de como que eu posso encaixar essas práticas na minha vida. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para demonstrar um pouquinho como que a gente pode posicionar o nosso corpo para praticar. Tá? É um tipo de instrução que dentro das práticas, dentro das condições, me fala de um jeito muito simples, né? Que encontra uma posição confortável e atenta. E daí tu fica, bom, como é que eu faço isso? Né? Quero mostrar para vocês alguns exemplos. E justamente para desmistificar um pouco como tem que ser feito. Tá? A ideia nossa é criar um espaço, criar uma posição, um espaço de prática para que a gente consiga observar algumas partes sutis da nossa experiência. Então, o corpo é o mais confortável possível, desde que siga algumas regrinhas. Uma delas é, por exemplo, se vocês vão utilizar uma cadeira, vocês podem ou sentar lá no fundo da cadeira, sentar bem para trás e utilizar o apoio dela para ajudar a deixar as costas mais eretas, alinhando, como se a gente puxasse um fiozinho lá que vem da nossa coluna lá para cima, deixando ela naturalmente alinhada, tá? Ombros soltos, tensão dos joelhos soltos também, quadris soltos. Essa é uma possibilidade da gente fazer essa prática na cadeira. Se para mim é difícil alcançar o chão, se eu estou numa cadeira muito alta, muito grande, eu posso sentar também mais para a ponta da cadeira, tá? Pés apoiados no chão e a coluna ereta. Esses dois ingredientes é que a gente vai utilizar sempre, tá? Para as práticas que a gente está fazendo sentado. Então, pés apoiados e a coluna alongada. Uma terceira coisa que pode facilitar é aproximar o queixo um pouquinho da nossa coluna, trazer ele um pouquinho para trás. Isso pode ajudar a gente a estender a nossa coluna cervical e ao longo do tempo, ao longo dos minutos, isso pode suavizar um pouco as tensões que surgem. A ideia aqui é criar um espaço mais de equilíbrio com a nossa coluna do que necessariamente ficar reto, exatamente. Tá bem? Então, na cadeira eu posso fazer isso. Inclusive, se facilitar, vocês podem testar. Tá? Isso parte muito da curiosidade também. Posso utilizar uma almofada atrás, que pode também me dar um apoio e pode ajudar a ficar assim nessa postura mais ereta. Tá? Outra opção, bom, não vou praticar na cadeira, vou praticar no sofá, ou como muitas vezes é, né? As nossas poltronas no consultório, às vezes elas são assim mais reclinadas, né? Eu posso fazer uma prática curta assim, mas o que acontece nessa posição aqui? A minha tendência é eu gerar uma tensão no meu pescoço, porque a minha coluna está apontando lá para trás, né? E eu estou deixando o meu pescoço aqui. Então, uma das coisas que a gente pode utilizar nesses momentos é, se eu preciso usar o encosto, vocês podem usar se tiverem uma dor mais importante, algum desconforto, tá? Vocês podem utilizar também uma almofada, tá? Isso aqui vai dar um pouco mais de espaço para vocês permanecerem mais tempo dentro da prática. Isso, ao longo do tempo, ao longo da prática, o pessoal começa a se tornar importante, assim, tem um pouco mais de tempo, o corpo aguentar um pouquinho mais, né? Mas, de novo, tome a sua medida, tá? A sua medida de cuidado. Se essa é a minha possibilidade, tudo bem. Mas entendo, façam práticas curtas aqui, tá? Sempre tentando soltar, relaxar o pescoço aqui. Que uma das coisas que o nosso corpo já nos ajuda dentro da prática é manter a coluna ereta. Da mesma forma que eu fiz na cadeira, eu posso escolher também sentar na ponta da minha poltrona, no consultório. Posso escolher sentar na ponta do sofá e deixar os pés apoiados. Tá bem? Então, pés apoiados, coluna alongada, mesma coisa. Posso trazer um pouquinho o queixo, precisando esse equilíbrio, né? Como que eu equilibro a minha cabeça lá em cima da minha coluna. Outras opções. Tem a possibilidade de sentar, né, em prática. Você pode utilizar qualquer almofada, tá? Porque tem alguns tipos. Essas aqui são típicas de práticas meditativas. Essas aqui, inclusive, quem mandou fazer foi o professor, foi o Leandro Pizzuti, que vocês vão ter aula daqui a alguns meses. Acho que até no ano que vem vocês vão ter aula. Então, uma das posições da gente praticar sentados é cruzar as pernas. Bom, isso aqui para algumas pessoas é tranquilo, para outras é muito difícil, tá? Cruzar dessa forma. A gente pode ir experimentando um pouco o que funciona melhor pra gente, tá? Para algumas pessoas, simplesmente parar aqui é o limite, tá? E a gente pode fazer o quê? Usar algumas almofadas para manter o nosso apoio com o chão. Muitas das práticas de mindfulness vão nos levar para um certo relaxamento, né? E o que a gente quer aqui é também nos proteger. Se a gente está com sono e não está bem apoiado, podemos até cair, tá? Isso é porque alguns monges em algumas linhas que praticam voltados para a parede, eles sempre deixam um braço de distância, porque se eles caírem no sono, eles não batem a cabeça na parede, tá? Cuidados sérios. A outra possibilidade, além de calçar os joelhos, é a gente aumentar a altura do lugar onde a gente está sentado. Idealmente, tá? Coisas que vão deixar mais confortáveis a prática. Se a gente deixar o nosso joelho
no mesmo nível, um pouco abaixo do nosso quadril, isso vai tender a ajudar a soltar. Se eu deixar ele acima, vai tender a adormecer um pouco mais a perna e tensionar mais. Então aqui, aumentando a altura para algumas pessoas pode ser que suavize. Posso deixar o pé cruzado, mas posso deixar ele também na frente, sem problema. Essa é uma pesquisa, tá? Pesquisem o corpo de vocês de uma forma bem gentil. Vimos cadeira, sofá ou poltrona no consultório, vocês podem usar. Sentado no chão também, se tiverem alguma almofada. O importante é que ela tenha alguma altura, assim, para a maioria das pessoas ela vai precisar ser um pouco alta. Última possibilidade que eu queria mostrar para vocês é a gente fazer essa prática deitados. Então, quando a gente pensa em deitar, né, geralmente a ideia é assim, né? Posição do cadáver, né? Em yoga a gente tem as práticas onde a gente relaxa, né? Mas estamos treinando nossa atenção. Então uma das sugestões é coisas que nos ajudam a estarmos atentos durante as práticas. Manter os joelhos dobrados, flexionados. Tá? Isso tem algumas vantagens. Uma delas é que, se eu pegar no sono, a minha perna vai cair. E eu vou acordar. Estava dormindo. Tá? Se eu deixar a perna estendida, pegar no sono, pode ser que eu acorde só no final da prática. A outra dica, eu posso deixar as pontas dos meus pés um pouquinho para dentro. Isso ajuda a liberar um pouco a tensão dos joelhos. Vocês podem experimentar. Tá? Deem o pause nesse vídeo a qualquer momento. Experimentem, voltem para as instruções. Tá? O ideal é a gente fazer realmente uma pesquisa do que se acomoda no corpo de vocês. As pernas dobradas também ajudam a gente a soltar um pouquinho mais a lombar. Tá? E braços. Em vez de deixar os braços ao lado, pode ser uma opção. Vocês podem pesquisar isso. Tá? A minha sugestão é deixar os braços apoiados no tronco. Apoiados aqui no peito, na altura da barriga. Pode deixar uma mão sobre a outra, uma para cima, uma para baixo. Isso aqui ajuda a gente a desarmar um pouco as tensões dos ombros, ajuda a relaxar. E trazendo de novo a nossa intenção de manter o mínimo de tensão necessário para a gente permanecer atentos. Então, geralmente, essa postura aqui nos ajuda. Eu posso experimentar deixar a almofada lá na base da minha cabeça, tá? E ver. Às vezes, isso ajuda a deixar a coluna mais alongada. Se não for confortável, vocês podem experimentar também ficar sem esse apoio. E veja, observe, tá? E essa é uma pesquisa que pode durar bastante tempo na prática de vocês. Vocês não precisam chegar na postura definitiva. O meu convite aqui é que vocês deixem a curiosidade dentro da prática. Experimentem fazer um pouco diferente. Experimenta fazer isso, experimenta praticar numa cadeira, experimenta praticar deitado. Tá? Então, as regras gerais, assim, dentro de qualquer prática de mindfulness. O autocuidado, sempre. Não façam algo que vocês veem que está machucando vocês. Se algo está machucando, a gente lança a mão de outra estratégia. Tá bem? Se deitado de barriga para cima também não dá, posso experimentar praticar de lado. Tá? Posso praticar de várias formas. O que a gente está querendo aqui é dar prioridade para deixar a nossa coluna mais alongada, porque isso nos ajuda a estarmos mais alerta. Tá? E construir uma base sólida para a nossa prática, seja sentado no chão apoiando os joelhos, seja sentado na cadeira com os pés apoiados. Tá bem? A minha intenção aqui é demonstrar um pouquinho, né, dar algumas ferramentas para vocês, e daí na nossa aula presencial virtual, né, de interação, a gente vai poder discutir um pouquinho sobre como que foi a experiência, né, para praticar ao longo desse tempo. Obrigado pela atenção e voltamos para a nossa aula. Oi, pessoal. Então resolvi... Bom, então, depois de olhar um pouco para essas posturas possíveis, né, o convite é esse, tá? Experimentem. Vejam o que fica de acordo com o corpo de vocês. Existem professores fantásticos, assim, com uma super experiência e que tiveram que adaptar suas práticas. Entre elas, a Vidya Mala, que é uma das professoras dentro do modelo que o Leandro Pizzuti trabalha, que é da Breathworks, que ela teve um problema muito sério, um acidente muito sério com a coluna, e que ela precisa ficar modificando de postura vários momentos, assim. Então, não peguem nenhuma regra, assim, muito dura em relação à posição. E por isso eu quero começar falando em relação ao mindfulness com essa imagem aqui, que é uma das imagens que talvez, alguns anos atrás, fosse um tipo de imagem que mais gerasse confusão em relação ao que é mindfulness. Aqui temos mindfulness e meditação. Né? Por que isso? Né? Por que a gente criou uma palavra estranha? Às vezes a gente não sabe nem qual que é a sílaba tônica, é estranho de falar, dá um certo erro de interpretação em alguns momentos também. Por que a gente escolheu criar esse novo conceito para falar de algo que a gente poderia chamar de meditação? Um primeiro ponto importante é um certo respeito às tradições que realmente se dedicam a isso com profundidade. Tá? Então, como nesse caso, aparece um monge que parece budista, meditando, essas pessoas dedicam a vida inteira, dedicam décadas, dedicam mais de 10 horas por dia, às vezes, de meditação, e isso está dentro de um sistema de crenças, assim, né? Então, isso faz parte da cosmologia deles, faz parte da visão deles verem a vida e tudo mais. Então, seria justo a gente a gente equiparar o nosso treino atencional a toda essa bagagem. Da mesma forma, não seria justo, não sei se justiça é a palavra, se é o justo, mas parece um pouco mais exato a gente aproximar da nossa ciência, da nossa cultura ocidental, conseguindo definir essa prática como algo que é um processo humano, e não algo pertencente a uma cultura específica. Né? Aqui eu poderia ter imagem tanto de um budista, um zen budista, alguém que segue hinduísmo, alguém que segue islamismo, algum padre, algum pastor. Poderiam ter várias imagens aqui. Porque, de alguma forma, muitas religiões, doutrinas, caminhos espirituais têm alguns mecanismos que são comuns à mindfulness. O nosso intuito aqui é entender, bom, qual é realmente o mecanismo que funciona dentro de todas essas culturas e que é comum a todos esses humanos que se dedicam a praticar. E por isso a gente traça, então, esse recorte. Né? Mindfulness como um recorte dentro das meditações. Um grande campo das meditações. Com um monte de possibilidades, com meditações ativas, catárticas, meditações super extremas, tudo mais. Mindfulness é um pequeno círculo dentro desse grande grupo. Né? E é sobre ele que a gente vai falar. A influência da própria Linehan, quando ela traz o Mindfulness a partir do Zen, já é também um recorte dentro do Zen budismo. Ou uma adaptação do Zen para a nossa cultura ocidental. Também. Então, Mindfulness é meditação? Eu posso dizer que sim, que é uma meditação. Agora, meditação é Mindfulness? Não sei. Depende muito. Tem muitos tipos de meditação. Muitas delas não são o que a gente está chamando de Mindfulness hoje. Tá? Essa fronteira ainda é bem difusa. Tá? Tem muitas discussões entre cientistas e monges também, e monges cientistas também. A outra confusão. Alguns anos atrás, aquela imagem era talvez a imagem assim, que mais perturbava o pessoal. Né?
Hoje a gente já tem essa outra perspectiva emergente, assim, né? As pessoas engravatadas, praticando mindfulness para se tornar mais produtivos, mindfulness para ganhar mais dinheiro, mindfulness para controlar mais a mente, né? E, inclusive, alguns, tem inclusive um mindfulness sobre isso, que é um vídeo sobre mindfulness sobre isso, que é mindfulness como a nova cafeína, né? Ou seja, utilizar como mecanismo de controle, né? Tentando, acima de tudo, vender, né? Vender algum processo que a gente vê o seu benefício, mas que tem as suas limitações também, né? Mindfulness é para todos? Não, não é para todos. A gente sabe que pessoas que, por exemplo, estão muito deprimidas, é muito mais indicado que elas façam alguma atividade física, tenham alguma ativação comportamental, do que parar para praticar mindfulness. Esses estados ruminativos da depressão, muitas vezes podem ficar potencializados por algumas propostas de práticas muito simples, né? Então, como a gente parar para perceber o nosso corpo, para alguém que está muito deprimido, pode ser nocivo. Então, existe mindfulness para pessoas que tiveram depressão? Existe. Mas é justamente nesse tempo verbal elas tiveram. Existe o MDCT, que é uma proposta de mindfulness para prevenção de recaída em episódios depressivos. Mas dentro das crises agudas, a gente não utiliza. Tá? Não utiliza mesmo. Salvo alguns estudos muito diferentes, assim, ou o trabalho mesmo da Tamara Russell, que daí trabalha com movimento corporal, com pacientes esquizofrênicos, bipolares graves, mas salvo essas exceções, a gente não vai levar uma prática como a gente vai fazer aqui para pessoas que estão numa crise, né, com uma ativação muito grande. E, por último, aqui é interessante, né, porque a própria proposta de propaganda, isso aqui é um cartaz de propaganda. Pra vocês terem uma ideia, há 2 anos atrás eu fui fazer uma aula e vi as 8 primeiras imagens do Google quando se falava em mindfulness, né? Hoje elas se transformaram, a maioria delas são vendas de coisas, né? E aqui é muito engraçado, porque parece quase o mindfulness, né? Assim, um monte de coisa misturada, inclusive esse campo aqui, inferior esquerdo, né? Desse pensar positivo que precisa ser colocado em contexto, né? Mas tem coisas interessantes, tem muita coisa que faz sentido também. Tem abrir a mente, perdoar, né? Tomar banho com atenção. Mas essa talvez seja a nossa grande confusão atual, e que mistura com a imagem anterior também, de mindfulness como a solução dos seus problemas. Se fosse isso, um grupo de treinamento de habilidade seria só baseado em mindfulness, né? E a gente viu que não. Então, mindfulness ajuda a gente treinar as outras habilidades? Ajuda. Mas ele é limitado, como qualquer coisa, como qualquer estratégia, né? Então, em alguns momentos, a gente vai precisar lançar mão de uma atividade de regulação emocional, né? Vamos precisar lançar mão do que a gente aprende em tolerância ao mal-estar, ou de efetividade interpessoal, né? E muitas vezes não vai ser o mindfulness que vai estar ali. Então, a ideia da panaceia, né? Essa coisa que vai acabar com todos os nossos problemas, mas isso é uma das confusões muito em virtude mais de mindfulness ter virado uma figura quase pop, assim, né, nos últimos anos. A minha ideia aqui é só salientar que a gente tem que ter esse discernimento, tá?